Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada livro do Novo Testamento, para que você tenha um comentário bíblico, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. São 27 livros do Novo Testamento, sendo que são 260 capítulos. Nós já gravamos quase 200 vídeos, porque na introdução de cada livro nós damos uma visão panorâmica, falamos da estrutura do livro, da data, do tema do livro, para que você tenha uma ideia do que se trata o livro. Assista a introdução da nossa carta aos Filipenses, e aí você já tem uma ideia. E agora eu vou capítulo por capítulo, né? Cada carta de Paulo, ela tem uma característica. Por exemplo, Romanos é a mais teológica de todas. 1 Coríntios é a carta que Paulo resolve os problemas da igreja. 2 Coríntios é a carta mais pessoal. Gálatas é a carta mais intensa de Paulo. Efésios, que nós já estudamos, é a carta mais graciosa, a graça de Deus, né? A gloriosa graça que nos traz salvação. Filipenses é a carta mais alegre de Paulo. Então, cada carta tem uma característica, não é? E assim, você ao estudar cada carta, você vai descobrir a maravilha que são essas cartas do apóstolo Paulo. Depois nós temos a Epístola aos Hebreus, que é uma obra-prima no Novo Testamento. O livro de Hebreus, maravilhoso, ninguém nem sabe quem escreveu, mas é uma obra maravilhosa, Hebreus. Depois nós temos epístolas gerais, Tiago falando da fé viva, Pedro falando da esperança viva e João falando do amor e Judas desafiando-nos a combater pela fé que nos foi dada, a batalha da fé. E Apocalipse, a consumação, não é? Então, nós temos muita obra maravilhosa no Novo Testamento. Vamos então meditar no primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses, já dissemos que a cidade de Filipos foi dado esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, a essa cidade, não é? Era uma colônia, província romana, e Paulo esteve em Filipenses, onde havia mulheres muito proeminentes ali, e Paulo então escreve essa carta. Paulo estava preso, escreveu a carta para agradecer a oferta que os filipenses mandaram e para dizer acerca do seu estado, como ele se encontrava na prisão. A carta começa como todas as cartas de Paulo, não é? Mas nós vamos notar em Filipenses que Paulo não coloca Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Ele simplesmente coloca Paulo. A carta fica mais pessoal dessa forma, não é? 2 Coríntios é uma carta bem pessoal de Paulo, mas aonde ele defende o ministério apostólico dele. Então ele escreve Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Mas aqui em Filipenses não. Paulo começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo se contentou apenas com o título de servo. Paulo não precisou pôr apóstolo, ele não precisou defender seu apostolado, como ele faz em 2 Coríntios, ou como ele faz também em Gálatas, né, uma carta intensa. Aqui não, carta amiga, uma carta pessoal, uma carta cheia de alegria, a carta mais alegre que Paulo escreve. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Todos os santos. Para Paulo, os santos eram os crentes foram santificados em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Aqui Paulo menciona bispos e diáconos, né?
era uma igreja bem organizada, já tinha bispado nessa igreja e diáconos que trabalhavam na igreja. Então Paulo escreve a Paulo e Timóteo era o companheiro dele, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Cristo Jesus em Filipos, com os bispos e diáconos. A saudação é normal, graça e paz, né? Ele diz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Depois de dar o seu nome, depois de dizer com quem que ele estava, quem era o seu companheiro, nesse caso Timóteo, Paulo então dá a sua saudação. Graça e paz, a graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer por que ele era grato aos filipenses. Né? Uma oração extensa, uma das maiores que Paulo faz nessa carta. Ele diz assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Paulo era muito grato à igreja de Filipos. Ele desenvolveu algo muito comum, porque essa igreja, mais de uma vez, mandou sustento para ele. O ajudou muito, ajudou também os pobres de Jerusalém. Então ele era motivo de ser grato a essa igreja. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria. 16 vezes Paulo vai usar a palavra alegria, o gozo, o regozijo nessa carta. Aqui é a primeira vez no verso 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo conseguia se alegrar por essa igreja. E vamos ver o motivo da alegria de Paulo. Pela vossa cooperação no Evangelho. Era uma igreja que cooperou com o apóstolo financeiramente, né? E ele diz, desde o primeiro dia até agora, desde o momento que Paulo levou o Evangelho a Filipos até agora, era uma igreja fiel em cooperar, em colaborar com o apóstolo Paulo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, que é Cristo, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus é o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, não é? Então Paulo diz, aquele que começou, o Espírito de Deus começou a boa obra, o próprio Cristo começou aquela boa obra, ele vai aperfeiçoar. O crente está no caminho da perfeição. Os santos estão sendo aperfeiçoados dia a dia. Às vezes, através das lutas, as tribulações, Deus vai tirando as arestas, o problema da nossa vida e vai nos aperfeiçoando. Diz que o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aí Paulo diz, como tenho por justo sentir isso. É uma carta cheia de sentimento, de alegria, que Paulo escreve aos filipenses, de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Paulo amava os irmãos, retia os irmãos no seu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça, da graça que Paulo recebeu. Paulo dizia que eles eram participantes, tanto, veja bem, nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Outra palavra-chave de Filipenses, além de alegria, é a palavra Evangelho. Também aparece aqui pela primeira vez no verso 7, mas vai repetir muitas vezes nesse primeiro capítulo e na carta aos Filipenses, né, a palavra Evangelho. Paulo dizia que ele retia os irmãos no coração, pois eles foram participantes das suas prisões, como na defesa, né, e principalmente participantes por um membro muito importante de Filipos, Lucas, que foi companheiro de Paulo. Porque Deus me é testemunha das saudades que de
todos vós tenham, e como atranhava a afeição de Jesus Cristo. De fato, era uma igreja que ele amava muito, né? Coríntios ele chama de filhos. Em Gálatas, filhinhos, pelos quais sinto a dor desse parto. Mas essa igreja, Paulo sentia saudade, sentia afeição em Jesus Cristo por eles, né? E era algo entranhável. Ele diz, vem lá das minhas entranhas, lá de dentro, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais. O amor já era grande da igreja de Filipos, ainda Paulo pedia, eu ainda peço que aumente mais esse amor. Não é? Nós nunca amamos o quanto deveríamos amar. Sempre podemos amar mais. E a fonte de todo amor é o próprio Deus. Não importa o quanto um crente ama, quanto ele tem amor, sempre é lugar para mais. Por isso que Paulo diz, e peço isso, que o vosso amor aumente mais, e mais em ciência e todo conhecimento. Ciência e todo conhecimento, né? Imagine só que perfeição. Amor, ciência e conhecimento. Sabedoria era o que Paulo pedia, né? Para que aproveite as coisas excelentes. Deixa eu dizer, há coisas na Bíblia que é boa. Por exemplo, coisas boas. Fazer boas obras. Já disse, boas obras. Diz também a Bíblia que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Primeira vez que Deus disse não é bom foi em Gênesis 2:18. Deus criou tudo, viu que tudo era bom e no último dia era muito bom. Mas a primeira vez que Deus disse não é bom que o homem esteja só. Aí fez uma esposa. O livro de Provérbios diz que aquele que alcança uma esposa alcançou uma boa dádiva, não é? Então, coisas boas, uma esposa, uma coisa boa, fazer boas obras são coisas boas. Existem coisas boas, existem coisas ótimas, existem coisas excelentes. Excelentes. Não é? Excelente, por exemplo, é um ministério. Paulo diz, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Excelente é o amor. Paulo também diz, procurai conselhos os dons espirituais e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12:31, que é o amor. Também o poder de Deus é excelente. Paulo diz, 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Tem coisas excelentes na Bíblia, não é? Muitas coisas. A glória de Deus é excelente, a sabedoria de Deus é excelente. E aqui, o que Paulo pede? Paulo pede que os crentes aumentem em amor, em ciência, em todo conhecimento, para que eles aproveitem as coisas excelentes. Vamos buscar a excelência na nossa vida cristã, excelência na nossa adoração. Tem até um canto que diz, eu quero ser um adorador por excelência, não é? Excelência na nossa adoração, excelência na nossa oração, excelência no nosso servir a Deus, a excelência do amor, a excelência da sabedoria, a excelência do poder de Deus, a excelência da glória de Deus, a excelência do ministério, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Sinceridade é muito importante para o cristão e sem escândalo. A palavra sincero vem de origem de vasos. Os vasos, quando eram feitos de barro. E alguns vasos, quando ia ao forno, eles trincavam. E aí tinha que botar para o vaso, para poder o líquido e não vazar, eles botavam cera, passava cera, punha a cera, preenchia as rachaduras, mas era um vaso rachado com cera. Agora, o vaso que era vendido no mercado, que ficava bom e que não precisava pôr cera, era chamado sem cera. Daí vem a palavra sincero. A pessoa sincera não tem rachaduras,
não precisa ser preenchida a rachadura com cera. Sincero quer dizer sem cera, sem rachadura, já foi ao forno várias vezes e não rachou, já foi provado, é sincero, é honestidade, sinceridade é importante, para que aproveite as coisas excelentes, verso 10, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Não é? Paulo já mencionou o dia de Jesus Cristo 2 vezes, no capítulo 1, verso 6 e no capítulo 1, verso 10, até o dia de Cristo. O que eram as coisas excelentes? Sem escândalo. Aí Paulo diz, verso 11, cheios de frutos de justiça. A justiça tem vários frutos, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que oração extensa, que oração linda, que oração maravilhosa, para que os crentes provem as coisas excelentes, para que os crentes aumentem em amor, em ciência, em conhecimento, para que os crentes provem as coisas excelentes, cheios de fruto de justiça, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma oração linda de Paulo. Agora, do verso 12, Paulo vai começar a falar o seu estado de preso, aí vai falar do evangelho também. Lembra que eu falei que evangelho aparece várias vezes. A primeira, ele fala confirmação do evangelho no verso 7. Agora no verso 12 ele diz, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. No verso 7, confirmação do evangelho. No verso 12, proveito do evangelho. De maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Presta atenção, Paulo estava preso e vinha soldados guardar. Soldados da guarda pretoriana eram soldados que serviam ao imperador. Quando Paulo apelou a César e foi a Roma, chegou lá em Roma, Atos 28:30, ele alugou uma casa e ficou aguardando o julgamento, ficou aguardando o imperador o chamar. Então, como ele apelou a César e estava aguardando o julgamento, como cidadão romano ele tinha isso, então a guarda pretoriana era a guarda do imperador, que guardava Paulo com toda a segurança. Então, Paulo estava numa prisão domiciliar, a guarda o guardava, você pensa, bom, é Paulo que está preso. Na verdade, não. Na verdade, eram os guardas que estavam lá guardando, estavam presos a Paulo para ouvir a mensagem do evangelho, porque Paulo recebia as pessoas livremente. Lucas diz isso em Atos 28:30, que ele falava sem impedimento algum, anunciava o reino de Deus sem impedimento algum. Então, aqueles guardas que estavam lá, via as pessoas que Paulo recebia, via o que Paulo falava, e o que aconteceu? As prisões de Paulo ajudou as prisões que Paulo sofreu, ajudou na confirmação, defesa e confirmação do evangelho. Ajudou, como Paulo diz no verso 12, para proveito do evangelho, de maneira que nas minhas prisões em Cristo foram manifestos por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então os guardas começaram a se converter, os soldados começaram a crer em Cristo, não é? Serviu para o proveito do evangelho, serviu para a defesa e confirmação do evangelho. Paulo não perdia a oportunidade, mesmo preso, ele estava preso, ele, o apóstolo Paulo, preso, mas o evangelho estava livre. O evangelho que liberta, o evangelho que transforma, continuava livre e estava servindo as prisões de Paulo para anunciar a guarda pretoriana, a guarda do imperador, acerca do evangelho. Verso de número 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Olha só, Paulo estava servindo de exemplo para outros, não é? Mesmo ele preso,
diz que os irmãos tomaram o ânimo e começaram a falar a palavra mais confiadamente, sem temor, estavam anunciando a palavra de Deus. Isso era bênção, isso era maravilha. Como Paulo diz, serviu para o proveito do Evangelho, serviu para a defesa e confirmação do Evangelho. Mas também Paulo vai reconhecer alguns que pregam por dissensão ou por porfia, alguns que têm inveja e por isso pregam. Mas ele também não se preocupa, porque para ele importa que o Evangelho seja pregado. Olha o verso 15. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Imagine só, pregar a Cristo por competição. Não é? Tem gente que abre outra igreja só para competir com o outro, ou porque sente inveja daquele ministério, ou porque houve uma porfia, uma discussão naquele ministério e a pessoa sai e abre outra igreja. Tem gente que compete para saber o tamanho da igreja, não é? Eu vi a história de um pastor na Colômbia, que ele saía pelas ruas de Bogotá no domingo de manhã para ver quantos carros estavam parados em outras igrejas, para ver se a igreja dele estava crescendo ou se a igreja dele estava perdendo para as outras. E ele saía, e antes de ir para a igreja dele, passava em todas elas e olhava quantos carros havia no estacionamento dessas igrejas. Aí um dia ele está saindo e o Espírito Santo falou com ele. Falou, hoje eu não quero que você vá ver as igrejas. E ele falou, não, onde é que o senhor quer que eu vou? Eu quero que você vá hoje ver os boates, os clubes. E ele pensou, boates, clubes? Eu quero que você vai ver as almas que estão perdidas. Às vezes a gente está preocupada com as outras igrejas, o tamanho delas, em vez de se preocupar com o mundo que está perdido, com as almas que tem que ser para ganhar. É o que Paulo está dizendo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aí ele vai dizer, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Olha que interessante, verso 7, ele fala defesa e confirmação do Evangelho. Verso 12, proveito do Evangelho, não é o proveito do Evangelho. Verso 16, defesa do Evangelho, não é? E ele vai continuar falando nesses versos, vai falar expansão do Evangelho e assim por diante. Fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo diz, verdade é uns que anunciam a Cristo por amor, mas outros por contenção, por contender, né, por brigar com alguém, então eles querem provar alguma coisa, não puramente. Paulo diz, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mais aflições que ele tinha, ele ainda ficava vendo esse povo que contendia com alguém e ia pregar o Evangelho por contenda, não é? Mas ele vai dizer no verso 18, mas que importa? É a pergunta, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. Quando Paulo diz outros pregar por inveja, por porfia, por contenção, talvez ele está se referindo aos judaizantes que iam lá, depois que ele tinha ganho os gentios, dizer para os gentios que eles tinham que circuncidar, dizer que eles tinham que observar a lei de Moisés. Então, para eles, isso era criar contenda, isso era criar inveja e porfia no trabalho que ele estava fazendo. Mas ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e regozijarei ainda. Lembra que ele falava de alegria? Agora ele usa a palavra regozijar. Regozijar já gozou uma vez, regozija novamente. E regozijarei ainda mais. É uma carta cheia de alegria. Ele se alegra até por aqueles que estão pregando a Cristo por contenda.
porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo contava que a igreja ia orar por ele, e isso ia resultar socorro do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como no presente engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. O que Paulo está dizendo? Que Jesus ia ser glorificado, engrandecido, não importa o que acontecesse com ele, quer ele continuasse vivendo, quer ele morresse, Cristo seria glorificado. E aí ele diz no verso 21, que verso maravilhoso. Filipenses 1:21 é um verso maravilhoso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que verso, que confiança esse homem tinha em Jesus. Para ele viver, continuar vivendo, era continuar anunciando Cristo, era Cristo, porque ele não se propunha outra coisa a não ser em Cristo e esse crucificado. Para mim, o viver é Cristo. E morrer? E se você morrer, Paulo? E se te matarem aí na cadeia? Se o imperador decretar, como vai decretar mais tarde, que Paulo morresse? E o morrer, para ele, era ganho. Viver Cristo, morrer ganho. Viver é viver e proclamar Cristo. Morrer é ganho porque vai estar com Cristo, não é? Que promessa, que coisa maravilhosa Paulo tinha. Verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque Paulo queria continuar vivendo, porque dava fruto de salvação. Mas se ambos os lados estou a parte, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Por isso que é ganho. Partir desse mundo, a morte para um cristão verdadeiro, não é prejuízo nenhum, é ganho. O cristão morrer vai estar com Cristo, é ganho. Eu acho interessante certos testemunhos que se dão na igreja. Oh, irmãos, eu estava doente, quase morri, o Senhor me livrou. Livrou do quê? Livrou da morte. Livrou de ir para o céu? É isso? O céu é tão ruim que ninguém quer ir? Cada testemunho que se dá, que não faz sentido. Irmãos, quase tive um acidente, o Senhor me livrou. Livrou do quê? De ir para o céu? Não é? Para o cristão, a morte não é algo trágico. Cristão, a morte é alegria. A morte é um passaporte para estarmos com o Senhor na glória eterna. Nenhum crente deve ter medo da morte. Aliás, todos os crentes devem falar como Paulo. Para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. É o que Paulo diz, mas de ambos os lados estou aperto. Tendo desejo de partir, estar com Cristo. Porque isso ainda é muito melhor. Muito melhor. Tem coisas boas, tem coisas muito melhor, tem coisas excelentes, nós já falamos, não é? Isso é muito melhor estar com Cristo. Verso 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo queria continuar na carne por uma única razão, por amor à igreja, por amor à obra, para ajudar os crentes a crescer até a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, não é? Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Verso 25. E tenha essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Esse é um dos temas da carta, gozo da fé, alegria da fé, alegria e regozijar no Senhor. Olha ele usando a palavra gozo, que é similar à alegria,
da fé, não é? Ele fala de alegria logo no verso de número 4, não é? Fazendo sempre com alegria. Depois ele fala de regozijo, no verso 18, nisso me regozijo, regozijarei ainda. Depois no verso 25, gozo da fé. Olha como ele está alegre, o gozo, a alegria que Paulo tenha, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha ida a vós. Paulo tinha ainda o desejo de ir uma vez mais a Filipos. Ele sentia saudades, ele tinha entranháveis afetos pelos irmãos, e ele menciona que seria uma glória, aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Vamos concluir o capítulo 1. Paulo vai agora exortar os crentes a perseverar no amor fraternal, na humildade e santidade. Ele vai terminando esse capítulo com essa exortação à perseverança e entra pelo capítulo 2, exortando os crentes a permanecer em humildade, usando Jesus como exemplo. Verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Novamente a palavra evangelho aparece. Verso 7, apareceu defesa e confirmação do evangelho. Verso 12, proveito do evangelho. Verso 16, defesa do evangelho. Verso 27, dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, olha só, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Fé do evangelho, defesa do evangelho, confirmação do evangelho, proveito do evangelho. Tudo isso nós encontramos dignidade conforme o evangelho, fé do evangelho final do verso 27. Quantas vezes Paulo está mencionando a palavra evangelho? E em nada vos espanteis dos que resistem, porque alguns resistiam ao evangelho, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Resistir ao evangelho, não aceitar o evangelho, se opor ao evangelho, é, como Paulo disse, indício de perdição. Mas para nós, de salvação. E isso é de Deus. Presta atenção. De um lado, você tem o evangelho da fé, que é salvação. Do outro lado, você tem a rejeição do evangelho, se opor ao evangelho, que é indício de perdição. O que vai ser? Salvação ou perdição? Salvação é receber o evangelho. Salvação é crer no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Salvação é viver o evangelho. Perdição é rejeitar o evangelho. É voltar as costas para o evangelho. É não querer o evangelho de Cristo. Indício de perdição. Mas para nós, salvação, isto é de Deus. Verso 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Todo aquele que crê em Cristo vai também padecer por Cristo, vai passar lutas e tribulação. Por isso que Paulo diz, a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E ele, que estava preso, estava padecendo por Cristo, mas com alegria, com gozo, que Paulo menciona, com gozo da fé, regozijando e se regozijando mais ainda, se alegrando pelos crentes, mesmo preso, mesmo padecendo, havia alegria. Porque a alegria não depende da circunstância, a alegria é um estado de espírito. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e me regozijarei nele, independente do que acontece, alegria. Paulo estava preso, mas conseguia sentir gozo
na fé. Tendo o mesmo combate que já em mim, tu tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo continuava combatendo, perseverando. Exorta os irmãos para perseverar, para combater também. E assim nós encerramos o capítulo 1. O capítulo 2 é a continuação dessa exortação. Paulo vai exortar os crentes à humildade, e o exemplo de humildade é o próprio Cristo. Continue estudando. Esse capítulo 1 nós falamos da importância do gozo, da fé, da alegria, falamos do evangelho, falamos da guarda pretoriana que acabou sendo para o proveito do evangelho, falamos daqueles que pregavam a Cristo por contenda, tudo isso Paulo trata. Falamos desse verso maravilhoso, viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo não temia que acontecesse com ele vida ou morte dos dois lados. Por um lado, queria partir e estar com Cristo, que era muito melhor. Por outro, queria ficar para ajudar os irmãos filipenses. O importante é que quando chega o nosso dia, nós vamos. E a morte para o cristão não é algo terrível. Morte para o cristão é ganho, é glória, é peso de glória. Amém? Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Ajude a divulgar esse canal, se ele tem sido de bênção. Pega um vídeo, coloque no seu Facebook, pega um vídeo, mande para os seus amigos pelo WhatsApp. Divulgue o nosso canal, que ele está sendo de bênção para você. Nós queremos que seja de bênção para muitos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, pastor Eugênio Piacentini. Um beijo no coração de vocês. Amém.